Olá, aqui é o professor Roberto Vinegaroles e essa é a nossa oitava videoaula de funções de uma variável. Na aula de hoje vamos discutir aplicações do cálculo integral, particularmente cálculos de comprimentos de arcos e de áreas e volumes de sólidos, e também veremos algumas técnicas de integração. Então imagine que nós tenhamos esse contorno curvo aí, né, que é representado pelo gráfico de uma função, esse contorno em vermelho aí. Então, nós precisamos calcular o comprimento desse contorno. Mas nós sabemos como fazer isso para segmentos de retas. Como fazer isso para um contorno curvo? Como adaptar o nosso conhecimento de geometria plana para lidar com o cálculo de comprimento no caso de um contorno curvo como esse. Nós vamos fazer um recurso similar ao que fizemos para o cálculo de áreas de figuras que possuem um contorno curvo. Nós vamos discretizar esse contorno em N segmentos de reta. E cada um desses segmentos nós podemos calcular o comprimento recorrendo ao nosso conhecimento lá de geometria analítica, de teorema de Pitágoras. Então vou colocar e marcar os pontos para cada uma dessas arestas. Então aqui eu vou tomar um desses intervalos, tá? Para ilustrar aqui, ele vai ter um comprimento Δx, não é? Então na abscissa, todos esses intervalos em x têm o mesmo comprimento Δx, porque nós vamos pegar o intervalo b menos a e dividi-lo em n partes iguais. Tá? Então, lá dentro desse intervalo, para cada um desses intervalos, nós teremos um xi asterisco correspondente lá dentro, tá? Que ele pode assumir qualquer posição no interior desse intervalo correspondente. Tá? Então, o comprimento desse arco aí, ele vai ser o quê? Em primeira aproximação, ele vai ser a soma dos segmentos de retas que compõem essa discretização. Então, para calcular o comprimento de um segmento de reta, por exemplo, esse que começa em pi-1 e vai até pi, nós recorremos aqui ao nosso conhecimento de geometria analítica, né? Geometria plana. Né? O cálculo de um comprimento de um segmento de reta é muito fácil de fazer. Né? Ele vai ser a raiz quadrada de Δx quadrado mais Δy ao quadrado. Δy ao quadrado vai ser o Δf. Né? Então, colocando o termo Δx quadrado em evidência, a expressão vai ficar assim, né? Porque o Δx quadrado, né, você vai ter uma raiz quadrada dele, então vai ficar o Δx fora do radicando. E no interior do radicando nós vamos ter essa expressão aí. Então lá fora, lembrando que essa expressão aqui é o Δx, que vem o que? Da divisão do intervalo b menos a em partes iguais. E lá no interior do radicando, dentro dos colchetes, essa razão aí vai ser a derivada da função calculada num ponto x e asterisco lá no interior do intervalo. E a expressão resultante fica assim. Por que nós podemos dizer que a expressão lá dentro do colchetes é a derivada da função calculada em x asterisco? Nós podemos dizer isso com base no teorema do valor médio, né? Relembrando aqui esse teorema que nós já vimos aí em videoaulas passadas. Tá? Então vamos passar agora para o cálculo do comprimento total, não é? Ele vai ser o quê? O comprimento L do segmento aí que é curvo, né? Ele vai ser o quê? Eu vou somar todos os comprimentos dos segmentos de reta, né? Eu tenho n deles, então a somatória vai de 1 até n, e tomo o limite n tendendo ao infinito. Por quê? Porque se eu tomar o número de subdivisões indo para o infinito, então a soma desses comprimentos e segmentos de reta vão se tornar o comprimento exato do nosso arco. Então eu vou colocar aqui a expressão correspondente para um comprimento de arco que vai de I-1 a I, né, substituindo esse radicando que nós já demonstramos no slide anterior. Lembrando que o Δx ele é B menos A sobre N. O que temos aí, ao fim das contas, é que L ele é uma soma de Riemann. Não é? Ele é uma soma de Riemann.
para uma função dada por esse radicando aí. Raiz quadrada de 1 mais o quadrado da derivada da função em x. Então, escrevendo isso como uma integral, essa é a fórmula final para o comprimento de um arco, né, descrito por uma função f, para x entre A e B. Essa é a fórmula final para o nosso comprimento de arco. Tá? E aqui nós podemos fazer uso do teorema fundamental do cálculo, né, para calcular essa integral sem ter que recorrer à soma de Riemann. Vamos ilustrar aqui com um exemplo. Né? Calcule o comprimento de arco L para essa função aí, y igual a raiz quadrada de x ao cubo, entre os pontos 1, 1, 4, 8. Tá? Então o gráfico dessa função está representado do lado esquerdo aqui, né? E os pontos 1, 1, 4, 8 estão representados aqui pelas pontinhas das setas. Né? Então esse comprimento aí no interior das setas é o comprimento L que será calculado pela fórmula que desenvolvemos aqui. Então, vamos lá, colocando a fórmula para o cálculo do comprimento L lá em cima da figura, tá? Como um lembrete. A função é x a 3 meios. Você vai derivar essa função e vai ter esse resultado. E essa derivada ao quadrado vai ser 9 quartos de x. Tá? Então, vou colocar esse resultado lá na fórmula do L, em cima da figura. Então, vai ficar este cálculo aqui por fazer. Tá? Lembrando que o x varia de 1 a 4. Né? No interior do radicando aí, nós podemos fazer uma mudança de variável u para fazer essa integral de uma forma mais simples. Então, rascunho aqui. Né? Já que eu chamei 1 mais 9 quartos de x de u, então o du vai ser dado aí por 9 quartos de dx. Né? Segue aí a forma de mudança de variável que nós vimos na videoaula 7. Tá? Precisamos também fazer as mudanças dos correspondentes limites de integração, né? Passando da variável x para a variável u. Então, quando x é igual a 1, o correspondente limite de integração vai ser 13 quartos. E quando x é igual a 4, o correspondente limite de integração na variável u será 10. Então, substituindo essas informações lá no cálculo de L, nós teremos essa integral por fazer aí, né? A raiz de u, que é u elevado a meio. Os 4 nonos passam para fora na mudança de dx para du, né? Porque dx é 4 nonos de du. E colocados os limites de integração. Então é uma integral fácil para fazer, né, usando regra de Dombo. Né? Os números são um pouquinho complicados, mas o cálculo, na verdade, é simples, não é nada sofisticado. E teremos essa como resposta final para o comprimento do segmento L. Aí você pode fazer uma conta numérica para ter uma ideia de quanto isso significa. Então está ilustrado um exemplo de cálculo de comprimento de arco. Tá? Passar agora para o cálculo de volume de sólidos. Tá? Então, vamos imaginar aqui que nós desejamos calcular o volume de uma esfera. Então, eu representei aí 3 situações, tá? Em que eu discretizei essa esfera e tentando identificá-la por um conjunto de cilindros. Tá? Então, no primeiro caso aqui, o caso A, eu aproximei a minha esfera por 5 discos cilíndricos. Tá? E obtive esse volume aí, né? 4.2726. No quadro seguinte, item B, nós representamos a esfera por 10 discos. Né? Então aumentamos o número de subdivisões e deu um volume aí, 4.2097. E no item C, nós fizemos um número muito maior de subdivisões. Né? Nós trocamos aí a esfera por 20 discos, tá? E o número ficou aí em 4.1940. Se nós tomarmos o volume exato de uma esfera de raio 1, esse volume vai ser dado por esse número aqui, aproximadamente 4.19. Tá? E você observa com isso que a discretização da esfera num número cada vez maior de discos faz com que o volume convirja para o volume exato da esfera. Tá? Então nós vamos seguir esse princípio para desenvolver a fórmula para cálculos de sólidos, tá? Usando o cálculo integral.
Imagina aí que nós temos essa função, né, y igual a f de x, dado, por exemplo, por este gráfico aí. Tá? E eu quero gerar com esse gráfico, quero gerar um sólido de revolução. Tá? Então, imagine que você possa girar esse plano em torno do eixo x. Tá? Então, vou pegar aqui o eixo x, eu vou girar, e ao girar esse plano, você vai gerar aí uma espécie de copo, tá? Cônico. Então, você nota que esse gráfico de y f de x, se você gerar o plano em torno do eixo x, você vai gerar um sólido com isso. E nós chamamos isso de sólido por revolução. Se nós observarmos aqui num olhar tridimensional, né, a figura correspondente seria essa aqui. Tá? Então, veja que a linha verde mais escura é o contorno da função f de x. Tá? E o que vamos fazer aqui é o mesmo princípio que nós usamos para estimar o volume da esfera no slide anterior. Nós vamos fatiar essa figura, esse sólido, em diversos discos, tá? De espessura ΔX. E nesse intervalo de largura ΔX, nós vamos ter lá dentro dele um xi asterisco. Tá? Esse disco, cada um desses discos, né, o iésimo disco, ele vai ter um raio R calculado em x asterisco. Esse raio vai ser justamente o valor da imagem da função em x asterisco. Então, a nossa ideia é fazer o quê? Tomar o volume desse sólido como sendo o quê? A soma dos volumes de n discos. Tá? Nós fazemos uma divisão do intervalo AB em n partes iguais e somamos os volumes desses n discos, tomamos ao fim o limite n tendendo a infinito. Então, vamos colocar esse pensamento em equações, tá? Passo a passo. Então, um disco, tá? O iésimo disco, ele vai ter uma área que é πr², não é? E esse raio, ele é justamente a função calculada em x asterisco. O volume desse iésimo disco vai ser o quê? A área de base vezes a altura, né? A altura vai ser a espessura ΔX desse disco. Tá? Então, essa expressão que você vê aí é o volume de um iésimo disco. O que nós vamos fazer é o quê? Nós vamos somar os volumes de cada I disco. Tá? Somamos todos eles de 1 até N e depois tomamos o N tendendo ao infinito, tá? Para ter com isso o volume exato dessa figura. Tá? Lembrando que ΔX aí ele é B menos A sobre N, né? Intervalo B menos A dividido em N partes iguais. Então, veja que nós temos aí para a fórmula do volume uma soma de Riemann. Então nós podemos trocar essa soma de Riemann pela integral correspondente. Tá? Passei o π para fora, que é constante. E essa integral nós podemos calcular usando o teorema fundamental do cálculo. Então nós somos capazes de calcular o volume que é gerado pelo giro dessa função f, né? É um sólido de revolução gerado por f. Nós temos aí uma fórmula para o cálculo desse volume. Tá? Vamos ilustrar aqui, tá, com um exemplo, tá? Determinar a fórmula do volume de um cone reto de raio de base r e altura h. Então, o primeiro passo é tentar identificar qual seria a função que, por giro por revolução, vai gerar esse cone reto. A função é essa que vocês veem aí, uma equação de reta que passa pela origem. Ela é tal que quando x é igual a h, y é igual a r, e ela passa pela origem. Então é evidente que se nós girarmos, tá, esse plano em torno do eixo x, nós vamos gerar um cone com isso, certo? Então tá aí, a função f de x é r sobre hx. Então basta utilizá-la na fórmula do cálculo do volume de sólido por revolução, né? Que é a integral de f de x ao quadrado vezes π, calculado no intervalo correspondente, que vai de x entre 0 a h. Então isso aí é um cálculo bastante simples, não é? A integração de x² é simples, você vai usar uma regra de tombo. Vai ser x ao cubo sobre 3 calculado em h, menos x ao cubo sobre 3 calculado em 0, né? Pelo teorema fundamental do cálculo. E isso nos dá esse resultado aí. Tá? Acabamos de desenvolver a fórmula para o cálculo de um volume
do volume de um cone reto. Então, vejam aí o poder do cálculo integral, né? Podemos passar para um próximo exemplo, que é o cálculo do volume da esfera. Aquele que fizemos por discretização lá em 2 slides anteriores. Tá? Então, primeiro, qual é a equação de função que vai gerar uma esfera por revolução? Então, a equação do círculo é essa aí, né? x² mais y² igual a r². Então, eu vou isolar o y para obter a função f de x. E isolei o y, é esse aí, né? A raiz quadrada de R2 menos x2, tá? Eu estou tomando, claro, a banda positiva, tá? Eu só preciso de um arco para gerar a esfera por revolução. Então, gerando a figura por revolução é essa aí, né? Vai ser uma esfera que é delimitada aí, né? O x varia de menos r a mais r. Então, vou colocar todas as informações lá na fórmula do cálculo de volume de sólido por revolução, né? Troco a função f por esse radicando aí de r² de r2 menos x2 e integro isso de menos r a r. Tá? Com isso eu vou ter o volume da esfera. Então esse cálculo aí é um cálculo que vai ser simplificado, porque o quadrado vai eliminar a raiz quadrada e sobram termos que são facilmente integráveis por regra de Tommo. Tá? O r², a integral vai ser r² do x. E o x² vai ser x³ sobre 3 integral. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, calculo isso em r menos o cálculo em menos r. Tá? Então fazemos o cálculo aqui passo a passo, com cuidado, para não errar os sinais. E esse cálculo vai dar 4πr³ sobre 3, que é a fórmula do volume de uma esfera de raio R. Então veja aí, mais uma vez, o poder do cálculo integral, né? Cálculo diferencial integral. Nós somos capazes de calcular fórmulas de volumes de figuras que até então nós conhecíamos apenas por tabela, né? A fórmula é essa aqui, não sabemos por quê. E vocês estão no estágio agora de que vocês são capazes de desenvolver, de demonstrar esses resultados, assim como obter diversos outros. Tá? Então está aqui a fórmula do volume de uma esfera de raio R, que nós acabamos de desenvolver aqui. Vamos passar agora para cálculo de áreas de sólidos por revolução. Né? Então, nós vimos que se nós girarmos o plano em torno do eixo x, aquele contorno dado pelo gráfico da função, ele vai gerar um sólido. Nós vimos nos slides anteriores como calcular os volumes desses sólidos por revolução. E aqui nós vamos ver como calcular a área superficial, a área lateral desses sólidos por revolução. Então, se nós girarmos essa figura aí, bem, ela já está girada, né? Mas basicamente a gente vai calcular a área superficial desse sólido por revolução, também fazendo um processo de discretização. Nós vamos fatiar esse sólido em diversas partes de mesma espessura ΔX, que é B menos A sobre N, e vamos o quê? Calcular a área superficial dessas figuras que nós fatiamos. Né? No caso dessa figura aqui, o que nós temos é um tronco de cone. Tá? Então, se nós fizermos o fatiamento de N partes iguais desse sólido por revolução, nós vamos ter o cálculo de N áreas de superfícies laterais de troncos de cone. Somados todos eles no limite n tendendo ao infinito, esperamos ter com isso a área superficial exata desse sólido por revolução. Então, vamos passar para uma análise aqui mais detalhada. Tá? A gente precisa primeiro discutir como se calcular a área lateral de um tronco de cone. Tá? Então tá aí, representado na figura um tronco de cone. Essa área que vocês veem aí, 2πr barra L, uma espécie de R médio, né? Ele é a área lateral desse tronco de cone, tá? Não estou aqui considerando as áreas de bases, tá? Desse tronco, apenas a área lateral, tá? Superficial. Então, a área desse tronco de cone é dada por essa fórmula aí. Tá? Eu não vou desenvolver essa fórmula aqui porque pode ser um pouco cansativo, tá? Mas tem uma dedução mais detalhada no livro do Stewart, por exemplo. Não vou reproduzir aqui para não ficar muito cansativo, mas basicamente a fórmula dessa área de tronco de cone é essa que vocês veem aí, tá?
Agora, observem que a figura mudou um pouquinho, né? Acrescentamos detalhes aí, né? Então, veja, vamos reescrever a área lateral desse tronco de cone em termos das informações que nós temos lá da figura que foi fatiada, né? Então, como que seria agora a área lateral do iésimo tronco de cone? A expressão vai ser essa aqui, né? Quais foram as trocas que nós fizemos, né? O R agora, o R1 vai ser a função calculada em xi-1, enquanto que o R2 vai ser a função calculada em xi. Ao mesmo tempo, aquele comprimento L, na verdade, ele vai se tornar agora o que? O comprimento que vai de PI menos 1 a PI. Tá? E nós trocamos o chamado R médio pelo F médio, né? Foi a nomenclatura que nós usamos. Então, basicamente, aí foi só uma troca de variáveis de acordo com as variáveis do problema que nós estamos estudando aqui. Então, fica assim, né? Essa seria a área do iésimo tronco de cone, né? A área lateral dele. O Fi barra é dado por isso aí, é uma média da função calculada nos extremos do intervalo. O comprimento do segmento PI menos 1 a PI nós já desenvolvemos nos slides anteriores, quando estávamos calculando o comprimento de arco, tá? A fórmula já é essa aí. Só você voltar alguns slides lá atrás para ver a dedução dela. Então nós vamos fazer o quê? Tomar o limite tendo n tendendo a infinito. Né? Quando n vai para o infinito, nós vamos comprimir o intervalo xi menos 1, xi, ele vai ser comprimido de forma que tanto xi menos 1 como xi, ambos vão tender a xi asterisco. De forma que o cálculo do f médio lá em cima, ele vai se tornar o quê? O dobro do f de x asterisco por 2. Então, o f médio ele vai convergir para, ele vai tender a f de x asterisco. Então, essa é a informação que nós vamos atualizar no cálculo da área. Então, vamos lá. O cálculo da área do sólido por revolução vai ser o quê? A soma das áreas laterais dos diversos troncos de cone que foram obtidos por discretização da figura. Então você vai somar todas as áreas aí, né, de 1 até n, desses i troncos de cone, e depois tomar o limite n tendendo a infinito para que esse cálculo de área seja um cálculo exato. Então, vamos substituir aqui o AI pelas equações que estão aí acima. Né? Vamos trocar o f médio pelo f de x asterisco e trocar o comprimento pi menos 1 pi por aquele radicando vezes Δx. Tá? E fica essa aí a fórmula para a área. Tá? Vejam que essa fórmula da área ela também é uma soma de Riemann, tá? De forma que a integral correspondente dessa área é dada por essa fórmula aqui. E aqui nessa fórmula nós podemos fazer o uso do teorema fundamental do cálculo. Né? Não ter que fazer esse cálculo usando soma de Riemann, que é muito trabalhoso. Vamos ilustrar aqui novamente para o cálculo de uma esfera de raio R. Tá? Mas dessa vez nós vamos calcular a área superficial dessa esfera, não mais o volume. Então, novamente, estão aí as equações que definem um segmento de círculo superior. Tá? A gente vai girar esse segmento de círculo, vai gerar uma esfera com essa rotação. Tá? A função correspondente é essa aí dada por y. A derivada dela é essa aqui. Tá? E o cálculo desse radicando vai ser dado por essa expressão aí. Vocês precisam reproduzir esses cálculos aí em caderno. Tá? Mas o cálculo é simples, tá? Mas você deve reproduzi-lo. Então, substituindo essas informações, tá? Isso vai ser R sobre X, tá? R sobre F de X. Então, substituindo essas informações lá na fórmula do cálculo da área superficial, tá? Nós vamos ter o quê? O radicando ele é R sobre F de X. E aí nós vamos ter um cancelamento dos F's e sobra uma R constante. Então é uma integral muito fácil, trivial de fazer, né, nesse caso. Vai ser R vezes X, que nós calculamos de menos R a R.
tá? Fazendo com cuidado aí para não haver erro de sinais. E tá aí, nós acabamos de desenvolver a fórmula para a área de uma esfera de raio R, né? A área superficial dessa esfera. Interessante, não? Essa parte de aplicações nós encerramos por aqui, quanto ao cálculo de integrais. Tá? Vamos passar agora para a discussão de algumas outras técnicas extras de integração de funções. Então, uma técnica que se usa com bastante frequência para cálculo de integrais de funções são as chamadas substituições trigonométricas. Tá? Então, você vê aí nessa tabela, a primeira coluna mostra termos que podem aparecer em uma função a ser integrada. Na coluna do meio, nós temos a mudança de variável, que é sugerida, para poder resolver esse tipo de integral. Tá? E na terceira coluna, nós temos a identidade trigonométrica pela qual nós nos baseamos, tá? ao sugerir essa substituição na coluna do meio. Então tá aí, observem, tá? Que a primeira coluna ela mostra o quê? Termos, um termo que pode aparecer numa função a ser integrada, e quando esse termo aparecer, tá, você já pensa em primeiro lugar em fazer uma substituição, a substituição correspondente aí conforme essa tabela. Esse tipo de substituição ele vai garantir uma integração bem sucedida? Não é uma garantia, tá? Mas essa substituição aí certamente é uma mudança de variável que vai te garantir as melhores chances de resolução dessa integral. Vamos fazer aqui pelo menos dois exemplos, tá? Um exemplo aplicado aqui. Determine a área a área de uma elipse, tá? Então nós vamos desenvolver a fórmula da área de uma elipse. A equação de uma elipse é essa aqui que vocês veem, tá? E ela vai ter um contorno correspondente aí na figura. Tá? Então, a gente pode isolar y, tá? E ao isolar y, nós temos o quê? A função f de x correspondente. Tá? Temos a possibilidade de tanto mais como menos, né? O contorno superior ou o contorno inferior. Podemos tomar somente o contorno superior, que é positivo, tá? De sinal positivo. Para calcular a área dessa elipse, nós vamos utilizar aqui um recurso que é o seguinte. Olha, veja essa elipse. Ela tem 4 partes iguais, certo? Então nós podemos calcular a área dessa quarta parte achurada em azul e multiplicar o resultado por 4. E com isso nós vamos ter a área total da elipse da mesma forma, mas fazendo um cálculo mais simples. Tá? Então, qual que vai ser a área da elipse aí? Né? Para calcular a área dessa figura em azul, né, nós simplesmente calculamos o quê? A integral da função correspondente para x variando de 0 a a. E nós multiplicamos essa integral por 4 porque nós queremos a área de toda a elipse, não só da região em azul. Então veja que nós temos aí, nessa integral por fazer, uma raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então isso significa que nós temos uma mudança de variável sugerida aí, que pode ser bem sucedida. Né? Se você constar na tabela do slide anterior, a mudança sugerida é essa, é x igual a seno θ. O dx correspondente vai ser esse aí. E temos que fazer também o quê? As mudanças dos limites de integração. Né? Quando x é igual a a, o θ correspondente é π sobre 2, tá? Para dar seno igual a 1 e x igual a a. Quando x é igual a 0, o θ correspondente é 0 também. Né? Então, a nossa integral, bem, antes, observando que a raiz quadrada de a2 menos x2, feita a substituição, ela será a cosseno θ. Tá? Seria módulo cosseno θ, mas para θ entre 0 e π sobre 2, o cosseno é positivo. Então não é necessário considerar módulo aí. Então a nossa área correspondente, feita as mudanças de variáveis, vai ser essa aí. Tá? Vamos trocar o radicando por a cosseno θ. O dx trocamos por a cosseno θ de θ, então nós vamos ter aí um a quadrado cosseno quadrado por integrar. E esse a ao quadrado vai simplificar com b sobre a lá em cima. Então a nossa integral vai ser essa aí, tá?
Lembrando que os limites agora são em θ, variando de 0 a π sobre 2. Esse cosseno ao quadrado eu posso trocar por 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Tá? Essa é uma identidade trigonométrica. E agora eu tenho funções muito mais simples para integrar. O resultado vai ser π a vezes b. Tá? Faça essa integral e confira isso. É uma integral fácil de fazer, mas é preciso fazer. Então veja que o cálculo de integral aí nos permitiu desenvolver a fórmula para cálculo de área de uma elipse. Então veja diversas fórmulas aí, cálculos de volume de cone, área ou superfície de esfera, área de elipse, né? São informações que nós costumávamos recorrer a tabelas, né? Sem saber por quê. E aqui nós somos capazes de desenvolver esses resultados e saber por que eles são verdadeiros. Vou dar aqui um outro exemplo de cálculo de integral, tá? Veja que aí nós temos uma raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Tá? Então, esse radicando aí, ele sugere um outro tipo de substituição trigonométrica. Né? Vou fazer um rascunho aqui. Então, se nós consultarmos a nossa tabela, nós vemos que a mudança de variável sugerida é de tangente de θ. Né? 2 tangente de θ. O dx correspondente vai ser a derivada, vai ser 2 vezes a derivada da tangente de θ dθ, que vai ser 2 secante ao quadrado. O x quadrado mais 4, feita essa mudança de variável, ele vai se tornar secante de θ. Eu vou pegar somente os ramos positivos aqui, tá? Fazendo essas mudanças todas do rascunho lá para a integral lá em cima, e fazendo simplificações, a integral correspondente é essa aí. E agora nós podemos fazer essa integral por um outro tipo de mudança. Tá? Vou fazer mais um rascunho aqui. Eu vou fazer uma mudança, eu vou chamar seno de θ de u. O du correspondente vai ser esse aí. Então vejam que 1 sobre seno quadrado vai ser 1 sobre u quadrado, enquanto cosseno de θ de θ vai ser du. Então vai ser uma integral fácil de fazer na variável u. Vai ser isso aqui, usando a regra de Thomson. Tá? Não esquece de somar a constante de integração c. E nós precisamos trazer de volta a variável x. Tá? Lembre-se que a integral original é a variável x. Pulamos para θ, pulamos para u. Temos a resposta final em u, mas precisamos voltar para a resposta na variável x. Tá? Então, mais um rascunho aqui. Vamos lembrar aqui que o x ele é 2 tangente de θ. Né? E lembrando que seno de θ é igual a u, logo o cosseno de θ correspondente vai ser se radicando aí no denominador. Tá? O que vocês vão fazer agora é elevar ao quadrado os dois lados dessa equação, que envolve x e u, e isolar a variável u em termos de x. Tá? É um cálculo simples, mas que você precisa fazer aí. Essa vai ser a relação entre u e x que nós vamos colocar ali na resposta da integral. Tá? Então tá aí, olha, resolvido a integral. Uma outra técnica de integração que vamos discutir aqui diz respeito às chamadas funções racionais. Tá? Uma função racional é uma função dada por uma razão entre polinômios. Tá? Imagina um polinômio p de x por um outro polinômio q de x. Tá? E essa técnica ela vai funcionar sempre que o polinômio p tiver grau menor que o polinômio q. Tá? Repetindo, o polinômio p tem que ter grau menor que o polinômio q. Se o grau for maior, podemos resolver esse problema fazendo uma divisão polinomial. Tá? Eu vou exemplificar aqui para vocês. Tá? Nós vamos discutir 3 casos aqui de integração de funções racionais. Tá? O primeiro deles é o tipo p de x sobre q de x, quando o q de x é dado por esses produtos aí de funções de primeiro grau. Tá? Quando o q de x puder ser decomposto nessa forma, então a função p sobre q ela pode ser decomposta assim. E cada um desses termos podem ser facilmente integráveis. Tá? Uma integral desse tipo ela vai ser integral do tipo log. Tá? Facilmente calculável. Você pode verificar isso.
Vamos fazer alguns exemplos, tá, para ilustrar. Olha esse caso aí, tá? Nesse caso, o polinômio P tem grau 3, o polinômio Q tem grau 1. Precisamos fazer uma divisão polinomial aí, tá? Porque a nossa metodologia só vale para quando o grau de P for menor que o grau de Q. Fazendo aí uma simples divisão polinomial, a expressão fica assim, tá? O polinômio de grau 2 é facilmente integrável, tá? E o termo 2 sobre x menos 1 também, tá? Então, ao integrar essa expressão, integramos o polinômio por meio de tombo, e a integral de 1 sobre x menos 1 é uma integral de logaritmo, tá? Que nós também conhecemos aí por tabela. Vamos passar para um outro exemplo aqui, tá? Imagine que você tem a integral de uma coisa como essa para calcular, tá? 1 sobre x² menos a². Então, ela pode ser composta por esse produto aqui, tá? 1 sobre x menos a vezes x mais a. E nós podemos escrever isso como a sobre x menos a mais b sobre x menos a. Por que nós podemos decompor assim? Porque ao somar essas duas frações, tá, o denominador comum vai ser dado pelo produto de x menos a com x mais a. Vai funcionar assim, olha. Você vai tirar o MMC, tá? E operamos aí, tá? Esse produto de A, de B, fazemos uma distributiva e fica assim, tá? Um polinômio de grau x, um polinômio em x de grau 1 em cima, um polinômio de grau 2 embaixo em x, tá? E agora você vai fazer o que? Você vai igualar, tá, essa última expressão à segunda expressão, né? Nós temos que ter aqui forçosamente que a mais b tem que ser zero, tá? E o a menos b 1 sobre a. Vou fazer um rascunho aqui, tá, para ilustrar. O a mais b tem que ser zero. Por que o mais b tem que ser zero? Se você olhar a segunda equação lá em cima, é 1, né? Não tem nenhum termo em x lá. Então o a mais b tem que ser igual a zero para não ter x no numerador, tá? Por outro lado, o a menos b vezes, parênteses vezes azinho tem que ser igual a 1, tá? De forma que a menos b tem que ser igual a 1 sobre a. Resolvendo esse sisteminha aí, 2 por 2, para a e b, encontramos facilmente essas respostas aqui, que nós vamos substituir, né? Trocamos por esses a's e b's que calculamos aqui, sobram duas integrais fáceis para fazer, que são integrais logarítmicas, tá? Essa é a nossa resposta final. Lembrando que o log de um quociente ele é a diferença dos logs, tá? Então eu já juntei duas subtrações de logs num log só, usando propriedade de logaritmo, tá? Um próximo exemplo aqui, tá? Um polinômio de grau 2 por um polinômio de grau 3, tá? O polinômio numerador vai ter grau menor que o denominador, tá? Então até aqui ok. O denominador a gente pode decompor nessa forma aqui, tá? Se a gente colocar o x em evidência, sobra uma função de segundo grau que tem raízes menos 2,5, tá? Então a gente pode decompor o denominador assim. Então, as frações parciais correspondentes serão essas aqui. Um termo a sobre x, um termo b sobre 2x menos 1, um termo c sobre x mais 2. E o nosso trabalho é descobrir quais são os valores das constantes a, b e c. Para isso, nós fazemos a soma de frações, tá? E rearranjamos os termos, tá? Em potências de x. E aí você compara termo a termo, né? Vou fazer um rascunho aqui, tá? Então, veja, lá em cima, né, na primeira equação, o termo x² no numerador é 1, né? O coeficiente é 1. Então, lá na última equação, o coeficiente de x² também tem que ser 1, tá? O termo proporcional a x tem que ser igual a 2, por correspondência, e o menos 2a tem que ser igual a menos 1. Então, resolvendo esse sisteminha de 3 equações por 3 incógnitas, nós calculamos os valores de a, b e c, e nós vamos substituir na terceira equação lá em cima, tá? Fica assim. E agora fica fácil integrar essa função, né? Fica muito mais fácil. Tá aqui, olha.
se tiver a integral do lado esquerdo para fazer, a integral correspondente fica muito mais simples agora. Vai ser aí uma soma e uma combinação linear de logaritmos, tá? O caso 2 é um caso em que nós temos uma razão P sobre Q de polinômios, em que Q assume uma forma como essa aqui, tá? Ele possui um monômio elevado a um expoente n, maior que 1, tá? Pode ser um monômio ao quadrado, ao cubo, à quinta, enfim, um expoente n maior do que 1. Nesse caso aí, o que fazemos, tá? Esse termo que tem um expoente n aí, em Q, ele vai dar uma contribuição desse tipo aqui, tá? Eu estou deixando aqui em reticências as demais contribuições que são as mesmas do caso 1 que discutimos, tá? Mas esse termo que tem uma potência n, ele vai ter uma contribuição desse tipo aqui, tá? Ele vai ter um termo do tipo 1 sobre esse monômio, mais 1 sobre esse monômio ao quadrado, você vai somando até a potência n, né? A tenésima potência. Eu vou ilustrar aqui com um exemplo, tá? Imagine que nós temos essa integral por calcular. Então veja que o P aí tem grau maior que Q, né? Então temos que fazer antes uma divisão polinomial, tá? Que feita fica assim, né? Essas duas integrais para fazer. Vou fazer um rascunho aqui, tá? Ok, aquela primeira integral que é x mais 1, aqui ela é trivial de ser calculada, né? Por tombo. O nosso desafio é calcular a terceira integral ali. Então, fazendo um rascunho aqui, nós podemos decompor o denominador nessa forma aqui, tá? Sabendo que 1 é uma das raízes, tá? Fica assim. Então veja que nós temos um termo ali que é x menos 1 ao quadrado, né? Então, em frações parciais fica assim, tá? O termo x mais 1, ele vai ter somente uma contribuição do tipo a sobre x mais 1. Mas o termo sobre x menos 1 ao quadrado, ele vai ter uma contribuição dupla, tá? Ele vai ser o b sobre x menos 1 mais o c sobre x menos 1 ao quadrado. Se a expressão original fosse x menos 1 ao cubo, então teríamos que somar aí um d sobre x menos 1 ao cubo também, tá? Esse é o raciocínio que nos guia, tá? Substituindo essa expressão, né, fazendo a soma de frações aí e comparando com a expressão original, tá? Vocês vão calcular A, B e C, vai dar esses valores aí, tá? Vocês precisam reproduzir esses cálculos e conferir, tá? Não vou fazer em detalhe isso aqui porque senão fica extremamente cansativo a videoaula. Mas são cálculos que vocês devem reproduzir aí. Agora, trocando aí os valores de A, B e C na equação correspondente, né? A nossa integral vai ser isso aqui, né? O x mais 1 integrando vai ser fácil, né? X quadrado sobre 2 mais x. A integral correspondente para ser calculada, de acordo com o nosso rascunho ali, tá? Vai ser essa expressão correspondente aí, tá? Vamos ter aí logs, tá? Lembrando que o log de um quociente é a diferença de logs, tá? E o termo em C lá, que ele cai com 1 sobre x menos 1 ao quadrado, a integral dele vai ser esse menos 2 sobre x menos 1. Tá, tá feita aí a integral. Um terceiro caso é quando o P sobre Q vai dar termos do tipo como esse aí, tá? Em que você tem um termo quadrático no denominador que você não pode decompor como produto do tipo x menos raiz vezes x menos raiz. Por quê? Porque é uma situação em que o delta correspondente vai ser negativo. Então você não tem como reduzir esse denominador quadrático em termos de números reais, tá? Vou dar um exemplo de como isso funciona, tá? Então imagina aí que nós temos uma integral de algo como isso para ser calculado, tá? Então colocando aqui o denominador, o x em evidência, no denominador ele fica assim, tá? Veja que você tem ali um termo x quadrado mais 4, tá? Que o delta é negativo, né? Não tem como decompor esse termo quadrático aí. Então eu vou fazer aqui o seguinte, olha, eu vou separar, tá? Eu vou ter um termo do tipo a sobre x, mais um termo linear bx mais c sobre esse termo quadrático que não posso decompor. E aí você vai somar essas frações, tá? E comparar os coeficientes de maneira similar como fizemos nos slides anteriores, tá? Você vai calcular e vai obter que a igual a 1,
B igual a 1 e C igual a menos 1. Tá? Não vou fazer isso em detalhe aqui, senão vai ficar muito poluído esse slide. São cálculos que vocês, a partir de agora, já podem fazer com segurança. Tá? E esse x menos 1 sobre esse x quadrado mais 4 eu posso separar em duas partes. E cada uma delas agora é facilmente integrável. Tá? Vou fazer um rascunho aqui. Tá? O termo 1 sobre x é facilmente integrável. O termo x sobre x quadrado mais 4 você pode integrar facilmente fazendo uma mudança de variável como essa sugerida entre parênteses. E o terceiro termo é uma integral também que é facilmente calculada quando você conhece a derivada do arco tangente. Tá? Eu vou encerrando por aqui, tá? Como que foi discutido aqui, vocês já podem resolver os exercícios da lista 7, 8 e 9 de FUV da grade mate, com exceção das integrais impróprias, tá? Que eu não vou discutir aqui para não alongar demais o curso, tá? A lista 7 vocês já podem resolver parte dela com a videoaula 7, tá? Mas agora com a videoaula 8 vocês podem seguir até a lista 9, excetuando as integrais impróprias. Então, vamos encerrando por aqui, tá? Faça os exercícios, eu fico disponível no Moodle para tirar dúvidas, ou por e-mail. Então, bons estudos para vocês. Até lá.